A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos iniciando a nossa programação nessa quinta-feira, dia 4 de março de 2021, e a gente já vai direto para o estado de Tocantins, na região de Araguacema, para falar sobre as atuais condições climáticas por lá, o excesso de chuvas e o comprometimento que isso tem causado para os trabalhos de campo e para as lavouras de soja, que vêm perdendo qualidade a cada dia, já que estão no campo sofrendo com esse excesso de umidades. Para trazer mais informações e mais detalhes direto de Araguacema, a gente vai conversar com o Rodrigo Almeida, que é produtor na região e vai então conversar conosco nessa manhã de quinta-feira para detalhar um pouco mais de como está a situação por lá. Não é isso, Rodrigo? Bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui, né, no Tocantins, na luta aqui para salvar a soja que está na lavoura, né? E que luta, Estamos aí. né? E que luta, né, Rodrigo? As últimas semanas têm sido de chuva muito forte. E você me contava que os acumulados já são muito maiores do que em anos anteriores, não é isso? Positivo. Aqui normalmente, janeiro, fevereiro, temos aí um volume de 300 milímetros, 350 milímetros. Esse mês de fevereiro nós fechamos aqui com 615 milímetros de chuva e com chuva praticamente todos os dias. Desde o dia 5, 6 de fevereiro em diante, chuva todos os dias, volumes grandes, né? Então, impossível praticamente se fazer trabalho de campo, colheita, plantio do milho, tudo atrasado, tudo atrasado. As máquinas não conseguem exercer o serviço no campo, né? Desempenhar o trabalho. Muito molhado, a soja chega no ponto de colheita, cada dia que passa a produtividade vai só caindo, qualidade de grãos vai deteriorando, né? Grãos avariados, alta umidade, e para agravar, os armazéns não tem condição de receber esses grãos, né? Porque o processo de secagem do grão úmido é muito lento, então não tem estrutura de secadores com capacidade de atender a demanda. Então, o que está acontecendo? Os grãos colhidos estão dentro dos caminhões e lá a situação ainda piora, que vai só deteriorando. Essa é a situação nossa aqui na nossa região e pelo que a gente tem conversado com os amigos, os produtores aí de outras regiões, estão na mesma situação. Rodrigo, quando a gente fala nesses grãos colhidos que estão dentro dos caminhões, como você falou, aí que a situação se agrava, né? Porque não é a melhor forma da gente armazenar o grão. E ainda com um elevadíssimo teor de umidade, eu conversei com o presidente da ProSoja Tocantins esses últimos dias e ele me relatava situações de produtores levando essa soja para secar no Maranhão. Você tem tido relatos semelhantes a esse? Isso tem acontecido com frequência, numa tentativa de reduzir, de amenizar os efeitos dessa condição atual aí do Estado? Positivo, vamos dizer, o que cada um tem procurado é uma forma de salvar a sua lavoura, né? De diminuir as perdas, é procurar armazéns em outras regiões, aí isso agrava porque está faltando caminhões, né? Não tem disponibilidade de caminhões e as longas distâncias, né? Então é meio limitante isso aí, levar para outras regiões, porque além de ser longas distâncias, os armazéns são limitados também, né? Porque as outras regiões estão colhendo. No Pará está colhendo, o Maranhão já tem colheita também, o Maranhão está chovendo muito também. Então, é uma é quase que um desespero mesmo, né? Para se salvar um pouco dessa safra. Uma safra que estava prometendo ser boa, né? Com boa produtividade, os preços vamos dizer, estão favoráveis, né, com a valorização do dólar e, esse lucro tá se vazando por entre os dedos, né? Estão vendo ele se deteriorar no campo aqui e não poder fazer nada. E, Rodrigo, vocês, né, você, a sua família, aí na sua propriedade, vocês já estão enfrentando dificuldades com a entrega de contratos que estavam anteriormente firmados, já deveriam estar sendo entregues e cumpridos nesse momento, em função dessas perdas e dessa dificuldade de colheita? Isso já está acontecendo?
Ué, positivo, porque como a colheita está lenta, né? Então a gente podia estar mais avançado na colheita, mais avançado no plantio da safrinha e, consequentemente, também nas entregas dos contratos firmados, né? E outro agravante é a questão da qualidade de grãos. O padrão exportação é até 8% de avariado. Nós estamos com soja com 15%, 20% de avariado. Então, ela não é uma soja que encaixa no padrão de exportação. E eu não sei como que vai ser resolvido isso, porque as exportadoras elas têm que cumprir o contrato lá fora com o grão no padrão exportação, né? Então, tá uma dificuldade aí. A expectativa nossa é que tenham alguns momentos de melhor colheita para conseguir um produto de qualidade melhor para padronizar essa soja. Mas Ah, está difícil, porque as previsões estão nos mostrando aí que era para ter um sol essa semana em 3, 4 dias, isso não está se confirmando. era isso que eu queria te perguntar. A gente tinha essa previsão de alguns dias de sol para dar uma trégua para vocês. Então, esses dias não estão se confirmando. Não, tem a meteorologia que nos dá assessoria e os outros sites também que a gente consulta, mostrava que teríamos aqui a partir do dia 3 sol, dia 2 dia 3 até o dia 6 7. Mas isso não está acontecendo. Tem 3 dias que as coletadeiras vão no campo, colhe um graneleiro cada máquina e chove. Então, estamos com. Não tem condição de colheita, não. Está Ah, desse jeito. E a previsão que a gente está vendo a partir do dia 8 até o dia 20 está mostrando que vai ser intenso mesmo o volume de chuvas também, agora em março. claro. Então, estamos sem luz no horizonte, está complicado. Rodrigo, como é que vocês estão ou ainda não é possível contabilizar as perdas, entender da sua safra o que vai poder se salvar, o que não vai? Você já consegue começar a fazer essa contabilidade ou ainda é difícil diante das atuais condições do campo, né, essa dificuldade, como você falou, das máquinas de operarem efetivamente, né, nas lavouras? Dá para começar a fazer essa contabilidade das perdas, dos prejuízos ou ainda não? Olha, as perdas já estão presentes, né? A gente teme que elas possam ser maiores pelas informações que estão chegando de meteorologia, elas podem ser maiores, mas hoje já existe uma perda contabilizada aí em torno de 20% em relação à produtividade esperada, porque como as máquinas entram em campo numa condição não ideal de colheita, ocorre perdas de grão na colheita, alta umidade, tudo isso agrava, né? Já dá uma quebra de produtividade. E outro agravante é a qualidade de grãos. Então, hoje já podemos considerar uma perda em torno de 20%. 20%. 20% a menos de produtividade. Por vinte por Tá, cento a menos de produtividade. sim. E a gente teme que isso vai evoluir, essa porcentagem de perda aí. Porque hoje já temos um volume de soja em campo que tá variada já essa soja. Então, nós vamos colher ela, mas ela não tem qualidade. E é interessante observar, né, Rodrigo, que mais do que isso, vocês ainda vão ter esses custos mais elevados para fazer a secagem desses grãos que forem salvos, né? Isso, e o agravante é porque o Tocantins é carente de armazéns. Os armazéns são pequenos, são distantes, a capacidade de secagem é limitada. Então, a soja com alta umidade, ela gasta 6, 8 horas cada carga do secador, porque uma soja com 25 de umidade, igual está colhendo, 28, 6 a 8 horas de secagem. Então, os caminhões vêm e acumulam na porta dos armazéns esperando aquele despacho do secador para poder descarregar, porque não tem onde armazenar essa soja molhada. E se armazenar ela molhada, ela vai deteriorar rapidamente, né? Então, esse é o agravante. E é geral. Nós temos aqui vários vizinhos aqui que estão com perdas, eu falo, acima de 50%, porque eles não têm nenhuma estrutura de moega, de secagem, e os armazéns não receberam esses grãos, ficaram dentro de caminhões ou na lavoura. Tem lavouras aqui com 70% de grãos avariados. Tem um vizinho nosso ontem nos informou
que ele abandonou 700 hectares da sua lavoura, não vai colher, porque se ele for colher o que está estragado, ele vai perder o que está para frente para colher. Então, ele abandonou essa área. Você vê, uma área considerável, olha o tamanho do prejuízo. Nossa, é enorme, enorme. Rodrigo, E como é... não tem disponibilidade de caminhões, porque o que aconteceu? Como o plantio no Brasil, no Mato Grosso, atrasou, Goiás, tudo atrasou, concentrou hoje todos os estados estão colhendo, né? Então, o que aconteceu? Está faltando caminhão, está faltando coletadeiras que vinham de Mato Grosso para cá para ajudar a colher, estão lá ainda, não conseguiram terminar o trabalho lá e não vieram para o Tocantins, para o Pará, para ajudar nas colheitas. Tudo isso agrava o problema de nós produtores aqui no estado do Tocantins. Rodrigo, como é que está o seu planejamento, portanto, para a safrinha diante dessa condição completamente inadequada para fazer a colheita da soja? Como é que está o seu... eu imagino que você já esteja com os seus insumos todos aí na sua propriedade, estava com o seu planejamento feito. Como é que fica o seu planejamento daqui para frente para essa segunda safra? É positivo, foi tudo planejado, os insumos vieram, estão no galpão, as sementes, né? Tudo organizado, porque o plano era colher em tantos dias e plantar. Hoje nós já estamos, né, com a janela do milho, vamos dizer, fora já da janela de plantio de milho safrinha, e estamos com a semente do galpão. O que vamos fazer com essa semente? Não sabemos o que fazer. Vamos continuar plantando mais um pouco, mas já sabendo que o risco é grande, né? A gente não sabe o que vai acontecer, se vamos ter chuvas boas em abril, maio, para ajudar um pouco nessas áreas plantadas tarde. E, vamos dizer, fizemos um planejamento, mas a natureza mostrou que a gente não controla ela, né? Sem dúvida, é verdade. Rodrigo, o seu irmão Rogério mandou umas fotos pra gente, né, de como é que estão as condições por aí. Eu vou pedir até pro pessoal da nossa edição aqui no Notícias Agrícolas colocar essas fotos no ar. Você talvez não consiga acompanhar por aí. Meninos, por favor, vamos colocar. A gente já vê imagens, Rodrigo, dos grãos de soja completamente apodrecidos, né? Escuros. Por favor, Matheus, vamos passando essas imagens. E eu queria que você comentasse, Rodrigo, o que se faz numa condição como essa, né? Essa soja que está aí apodrecida, ela já não tem mais serventia para nada, né? Positivo, vamos dizer, igual eu já disse no início, os contratos firmados, todo produtor faz seu planejamento e na aquisição de insumos ele faz compromisso com esse grão, faz o travamento com as trade para alavancar o crédito e essa soja já está compromissada para exportação e esse produto tem os parâmetros, né? Tem os parâmetros que devem ser obedecidos para que ele possa ser exportado. E hoje essa soja com essas características aí não tem esse padrão. Então ela é um grão que praticamente não serve, não tem valor comercial. Não tem valor comercial, enfim, então o produtor comercializa, não vai ter dinheiro em caixa e vai faltar em algum lugar, né? Porque os compromissos estão feitos, né? Já estão programados. Rodrigo, se vocês tiverem ainda há parte da sua propriedade e também sabendo o relato dos seus parceiros por aí perto, seus vizinhos, você tem condições de salvar parte dessa safra caso as condições de tempo melhorem e você tenha alguns dias de sol, alguns dias de mais luminosidade para salvar uma parte dessa sua safra? Positivo. Se a gente, o clima, vamos dizer, abrir condição de sol, temos condição, né? Acho que todo produtor ainda tem áreas ainda que estão chegando, não estão no ponto ainda de colheita. Tendo condição climática favorável, a gente vai conseguir colher isso. Mas isso em relação ao negócio é uma porcentagem pequena, né? A agricultura não tem margem para uma quebra desse tamanho aí. A atividade nossa não tem essa margem de lucro, né, para suportar isso, uma quebra de 30%, 40% dentro de uma propriedade. Não tem. Sem dúvida. Rodrigo, olha só, a gente está acompanhando tudo isso aqui no Notícias Agrícolas muito de perto. Eu me coloco em nome da minha equipe à disposição de vocês para o que precisarem divulgar, para todas as informações que vocês precisarem
continuar relatando. Eu espero que realmente você consiga aí manejar toda essa situação ao lado da sua família, ao lado dos seus vizinhos, que são seus companheiros de trabalho, né, também. E a gente se coloca, como eu disse mais uma vez, à disposição, tudo aquilo que a gente puder fazer para ajudar, divulgar as informações, as imagens e as medidas que serão tomadas a partir desse momento. Se eu não me engano, o Estado está buscando um decreto de calamidade pública, né, por conta dessa situação, desse excesso de chuvas. A gente está aqui para ajudar no que for preciso, viu, Rodrigo? Tá bom, eu agradeço a atenção de vocês. O site Notícias Agrícolas é um site que todo dia a gente está conectado, acompanhando as notícias. É um site que realmente está do lado do agro, está mostrando a realidade do produtor rural, né? Não é aquela fantasia de que o agro só ganha, só é bom, só não tem problemas, né? E não é a realidade hoje nossa aqui. Hoje o agro aqui está sofrendo, né? Estamos sofrendo. Eu agradeço a atenção de vocês e vamos falando. A gente vai mandando notícias, sim, para que vocês possam estar divulgando o que está acontecendo aqui no nosso estado, na nossa região. Pode deixar, contem conosco. Rodrigo, um grande abraço para você, bom trabalho por aí, bom trabalho para você, para sua família. E a gente, como eu falei, está aqui de portas abertas. Muito obrigada mais uma vez. Boa quinta-feira para você, que dê tudo certo, que comece a fazer sol logo aí em Araguacema. Tá, estamos torcendo para isso. Obrigado a vocês. Obrigada. Conosco, então, o produtor rural de Araguacema, no Tocantins, Rodrigo Almeida, nos relatando essa situação triste e preocupante do estado. A gente falou com o Rodrigo, mas a gente já sabe que o estado todo do Tocantins sofre com uma situação semelhante a essa. Não é uma situação que se dá só neste estado, mas o centro-norte do Brasil vem sofrendo com essas chuvas excessivas. Como o Rodrigo falou, terminaram fevereiro com 615 milímetros de chuvas, enquanto em relação a anos anteriores, esses volumes eram bem mais baixos, ali na casa de 300 e um pouquinho mais milímetros aí para este mês de fevereiro. Então, esse excesso de chuvas tá, como vocês já viram nas imagens que estamos divulgando essa semana, atolando máquinas, apodrecendo a soja, tirando a qualidade e, claro, tirando o sono desses produtores que estão tentando fazer de tudo para mitigar os efeitos disso. Mas, como bem colocou o Rodrigo, as condições climáticas e a natureza ninguém controla. Eles têm a consciência desse risco, mas é um risco que a gente precisa também registrar, relatar e acompanhar, como estamos fazendo aqui no Notícias Agrícolas. Essas imagens que nós passamos durante a entrevista serão depois disponibilizadas também para que você reveja, se você está chegando agora a essa entrevista. E a gente está monitorando essa situação toda no Tocantins, partes do Maranhão, partes do Pará. A gente já recebeu imagens essa semana de lavouras alagadas no Pará, em Sorriso, no Mato Grosso, em outros pontos de Mato Grosso, também sofrendo com situações semelhantes. E hoje, logo cedinho, nós colocamos a avaliação do Paulo Centelhas, um especialista, um meteorologista muito renomado, falando sobre esse problema maior das chuvas ter sido a intensidade com a qual elas chegaram, mas principalmente todas concentradas nesse período. Então ele faz essa avaliação. Segundo ele, a diminuição dos volumes de chuvas para Mato Grosso acontece a partir de amanhã, tão somente, e a gente está aqui acompanhando essa situação. Essa matéria é da Virgínia Alves, já está no Notícias Agrícolas, muito detalhada, com mapas de previsões, com acumulados de chuvas, para você entender o que está acontecendo e o que está por vir na sua região. Sugiro que você, assim que acabar esse boletim, vá acompanhar essa matéria, porque além de todas essas situações, isso está sendo monitorado também pelo mercado internacional de grãos, que está acompanhando, claro, o andamento e a conclusão da nossa safra por aqui. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.